Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem avançar na vida sem esforço, enquanto outras trabalham o dobro e ficam para trás? Eu me chamo Jin Zhao, tenho 101 anos, e neste templo escondido nas montanhas, cercado por bambu e silêncio, aprendi algo que nenhuma universidade ocidental vai te ensinar. Existe uma prática, simples, quase invisível, que em poucos dias começa a mudar a forma como você pensa, decide e age. Nas primeiras semanas você nota que reage menos, que seu humor para de depender de pequenas coisas, que você começa a fazer escolhas que a maioria das pessoas simplesmente não consegue fazer. E com o tempo, você percebe que está vivendo em uma frequência diferente, tomando decisões que outros nem conseguem enxergar como possibilidade. A ciência moderna tem um nome para isso: neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se reorganizar com base nos seus hábitos. Mas os imperadores da dinastia Tang tinham outro nome. Eles chamavam de cultivar o vaso interior. E hoje eu vou te mostrar como isso funciona. Fique até o final, porque o que vem depois vai mudar a forma como você se vê. Eu passei meus primeiros 50 anos em mosteiros, meditando, vivendo com pouco, acreditando que a pobreza era virtude. Até que encontrei um pergaminho antigo e percebi um erro que o Ocidente cometeu por séculos. Buda não ensinou a rejeição da riqueza. Ele ensinou o desapego do medo em torno dela. Quando limpei esse bloqueio da minha mente, algo mudou. Não foi o esforço que trouxe prosperidade, foi a frequência, o alinhamento interno. E a mesma lei que governa o dinheiro, governa o comportamento humano. A maioria das pessoas tenta mudar sua vida pela força, pela disciplina bruta, pela culpa e falha, porque estão tentando agarrar água com as mãos. A água sempre escapa. O que eu vou te mostrar é diferente, é cavar o leito do rio. Vamos começar com um inimigo invisível. Não é a sua falta de força de vontade, não é preguiça, não é fraqueza de caráter. O verdadeiro inimigo é a ignorância sobre como o seu cérebro realmente funciona. E esse conhecimento foi mantido longe de você, não por acidente, por conveniência de um sistema que prefere pessoas reativas, impulsivas e previsíveis. Pessoas que compram por emoção, que trabalham por medo, que vivem em piloto automático. Você não é culpado, mas agora você tem escolha. O primeiro ensinamento é sobre o ambiente. Os monges budistas do século VIII já sabiam o que a neurociência confirmou agora. O ser humano não é mais forte que o ambiente em que vive. Você não vence o ambiente pela força. Você redesenha o ambiente para que ele trabalhe por você. Se há cerveja na sua geladeira, você vai beber cerveja. Não porque é fraco, mas porque o seu cérebro está sempre buscando o caminho de menor resistência. É assim que ele foi construído. A pergunta não é: tenho força de vontade suficiente? A pergunta é: meu ambiente está me empurrando para quem eu quero me tornar? Os imperadores Tang não confiavam na disciplina. Eles construíam palácios onde a virtude era o caminho mais fácil, onde o ambiente tornava as boas escolhas inevitáveis. Olha ao redor agora. O que o seu ambiente está tornando inevitável para você? Respira fundo comigo. Inspira e solta devagar. Esse simples ato ativa o seu sistema nervoso parasimpático, reduz o cortisol, coloca você no estado onde decisões racionais são possíveis. Não por magia, por biologia. O segundo ensinamento é sobre dopamina. Existe uma epidemia silenciosa. Pessoas viciadas em gratificação imediata. Celular, redes sociais, açúcar. Sensações rápidas que inundam o cérebro de dopamina e depois deixam um vazio ainda maior.
E o que acontece com quem vive assim? O cérebro perde a capacidade de se motivar por recompensas lentas, pelo estudo, pelo investimento, pelo crescimento real. Os mestres Zen chamavam isso de veneno da mente agitada. Hoje chamamos de dessensibilização dopaminérgica. O antídoto não é sofrimento, é regulação. Pequenos períodos sem estímulos artificiais, caminhadas sem fone de ouvido, refeições sem tela, manhãs sem celular. Esses momentos de silêncio recalibram o sistema de recompensa do seu cérebro, tornam você capaz de sentir prazer nas coisas que realmente importam. Isso é o que os monges praticavam, não por punição, por clareza. O terceiro ensinamento é sobre sono e movimento. Aqui no templo, ninguém interrompe o sono, porque compreendemos algo que o mundo moderno esqueceu. O sono não é descanso, é manutenção do sistema. Durante o sono profundo, o cérebro consolida memórias, regula hormônios, limpa resíduos metabólicos que, acumulados, comprometem o julgamento e o controle emocional. Uma pessoa que dorme mal não é menos disciplinada. É literalmente biologicamente diferente de quem dorme bem. O cortisol mais alto, a serotonina mais baixa, o controle do impulso comprometido e o movimento. Não precisa ser exaustão. O movimento moderado e consistente é um dos reguladores mais poderosos de serotonina que existem. Ele reduz a ansiedade, melhora a clareza mental, estabiliza o humor. Os guerreiros da corte imperial chinesa não se moviam para parecer fortes, moviam-se para manter a mente afiada. Se você está comentando neste vídeo agora, quero que escreva estas palavras. Eu escolho clareza sobre conforto. Escreva isso. Não como uma promessa vazia, como uma declaração da nova frequência que você está escolhendo habitar. O quarto ensinamento é sobre decisão. Existe uma batalha constante dentro de você, entre a parte do cérebro que reage por emoção e a parte que raciocina com lógica. Os antigos chamavam de dragão e sábio. A neurociência chama de sistema límbico e córtex pré-frontal. A maioria das pessoas está sendo governada pelo dragão sem saber. Compra por impulso, reage por medo, age por ego. O segredo não é matar o dragão, é aprender a ouvi-lo sem obedecê-lo. Quando sentir uma emoção forte, uma raiva, um desejo, um medo, aprenda a fazer uma pausa de 10 segundos antes de agir. Esse intervalo parece pequeno, mas ele ativa o córtex pré-frontal. Ele muda quem está no comando da decisão. 10 segundos. É o intervalo entre reagir como a maioria e responder como os poucos. Os imperadores que visitam este templo não são mais inteligentes que você. Eles apenas aprenderam a fazer essa pausa, repetida, consistentemente, até que ela se tornou automática. Isso é o desapego magnético aplicado ao comportamento. Você para de ser arrastado pelo rio. Você se torna o leito que guia o fluxo. Agora, uma verdade que meus irmãos de manto não gostam quando eu digo. A pobreza não é virtude e a mediocridade não é humildade. São, muitas vezes, o resultado de uma mente que nunca foi ensinada a funcionar em seu pleno potencial. Você não veio a este mundo para sobreviver, para ser médio, para assistir outros viverem enquanto você apenas existe. Você veio para florescer, e florescer começa com uma decisão. Não amanhã, agora. Redesenha o teu ambiente ainda hoje. Remove um estímulo que drena a tua dopamina. Protege o teu sono esta noite como se fosse sagrado. Faz uma pausa de 10 segundos antes da próxima decisão importante. Essas não são técnicas, são rituais de quem decide sair da maioria. E se este ensinamento chegou até você hoje, não foi por acaso. Existe uma lei que governa o fluxo de sabedoria, assim como governa o fluxo de água e de riqueza. Ela só alcança quem já está preparado para receber.
Você está aqui, isso diz tudo. Que a clareza que encontraste aqui hoje permaneça contigo. Que cada decisão que tomares daqui em diante seja guiada não pelo medo, mas pela frequência mais elevada que você acabou de despertar. Eu sou Jin Zhao, e este templo sempre estará aqui, quando você precisar lembrar quem você realmente é. Namastê.